Juízes capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Hoje nós estaremos iniciando a história de Gideão e vamos até a história de Abimeleque, o filho de Gideão. Bom, como eu já disse anteriormente, a gente divide esse livro, nessa parte do meio que a gente está conversando agora, sobre essa decadência dos juízes. Nós vimos um grupo de juízes que foram bons no seu tempo, que fizeram até coisas boas, foram mais voltados para Deus, mas a gente vai começar a ver alguns juízes que entram num certo grau de decadência daqui para frente. E o juiz que a gente vai falar hoje, né, como eu já disse, foi Gideão. E algumas informações que eu quero dar para vocês, né, antes da gente falar sobre essa leitura de hoje, a gente vai ver que o adversário, né, que eles serviram, que eles ficaram escravizados por um tempo, foram os midianitas, por um período de 7 anos, sendo o seu juiz Gideão, e o período de paz de 40 anos. Né, eu já falei um pouco sobre isso, mas vou repetir, que o povo estava em idolatria. Deus permitia, né, que algum adversário subjugasse eles. Após esse período, né, que eles eram subjugados, eles começavam a clamar, Deus levantava um juiz que trazia paz. E depois da morte desse juiz, eles se desviavam novamente. E esse ciclo se repete praticamente em todo o livro de Juízes. E não diferente, aqui em Juízes capítulo 6, a gente começa com essa expressão, né, dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Esse é o versículo 1. Diz então que esses midianitas eles eram terríveis e por isso eles fugiram para as montanhas e as cavernas. Porque eles saqueavam tudo de forma a deixar Israel em total miséria. E por esse motivo, né, quando eles passaram a passar por todo esse perrengue, eles clamaram o Senhor. Vai dizer então que Deus ele envia um profeta para falar contra a idolatria do povo. Versículo 10. Diz assim: E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Esse aqui, na verdade, é o grande problema desse livro. O grande problema das nossas vidas é quando nós não damos ouvidos à voz do nosso Deus. Então vai dizer que o anjo do Senhor ele vai até Gideão, que estava no lagar, malhando trigo. Ele estava num local inapropriado para essa atividade, porque justamente ele estava tentando fugir, tentando resguardar um pouco de material, né, da sua colheita para ele e para sua família. A gente vai ver do versículo 12 ao versículo 23 um diálogo entre Gideão e o anjo do Senhor. A gente vai ver entre algumas palavras de encorajamento, algumas questões que Gideão vai colocar, né, porque ele ouviu de maravilhas do passado, mas ele não tem visto essas maravilhas no presente. E sobre isso eu vou comentar no final, que eu falando sobre esse discurso aqui. Então ele questiona, né, pelo menos umas 2 vezes, né, cadê, será que é possível a gente vencer e tal, e esse anjo vai encorajando, dizendo que sim, eles vão conseguir. Até o final do discurso, né, que ele vai dar a certeza então dessa vitória. Só que Gideão, a gente vai perceber o medo dele, frequentemente, ele era um homem bastante medroso. Então, ele vai levar um banquete, né, a esse anjo e pede-lhe um sinal. E quando ele vai estender o cajado, né, em direção a esse banquetezinho que ele levou, né, que eram carne e pães, que ele havia colocado sobre uma rocha, então esse fogo vai consumir. E ele vai entender, então, né, que de fato ali era Deus diante dele, né, um anjo do Senhor. Isso vai animar o coração dele. Ele vai entender que realmente Deus havia falado com ele. E o que eu falei que eu vou comentar é o versículo 13. Diz assim: Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Bom, quem tem acompanhado a nossa, principalmente a leitura bíblica, né, sugerida dia após dia, e quem tem acompanhado os nossos estudos, eu insisti muito quando eu falei sobre isso, a necessidade e a importância da obediência ao Senhor. E o quanto que isso traz maldição, traz problema, traz prejuízo às nossas vidas. E de fato, a gente vê aqui que eles foram ensinados parte daquilo que Deus havia falado. Porque Gideão está questionando cadê as maravilhas, né? Cadê a parte boa? Só que as bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Então aqui ele nem deveria estar questionando o anjo acerca disso. Porque o profeta já havia falado que vocês não deram ouvidos e vocês começaram a idolatria. E justamente foi isso
que gerou todo o problema que Israel vivenciou, né? Todo o problema daqui para frente, basicamente, é gerado principalmente pela idolatria, pela corrupção de uma forma geral, né? Quando eu falo corrupção, é no sentido deles se corromperem com a idolatria e outros tipos de pecado, né? E uma coisa vai gerando a outra. Então, assim, essa questão aqui de Gideão, ela não se sustenta por conta disso. Ele deveria reconhecer e entender que o que está acontecendo com ele é por conta dos pecados do povo. Mas, observando apenas essa frase dele aqui, esse versículo aqui, nos parece que talvez ele nem tenha sido ensinado acerca da obediência ao Senhor, porque aparentemente aqui ele só quer as bênçãos, ele só quer saber o favor de Deus e não está muito preocupado em obedecê-lo, porque a obediência que é a fonte, né, de todo esse cuidado, de toda essa proteção divina que Deus tem falado acerca de Israel até aqui. E obviamente isso se aplica em nossas vidas. Bom, terminando essa conversa aqui com o anjo, vai dizer o texto que Deus ele vai aparecer novamente para Gideão e vai ordenar que ele derrubasse o altar de Baal, né, esse Deus que a gente vai ver daqui para frente o tempo todo, e cortar o poste, né, um poste ídolo, né, um poste, né, uma coisa alta assim, que simboliza essa deusa Azerá. E ele deveria então construir um altar para o Senhor e realizar um holocausto ali. Só que ele teve medo, né, de fazer isso, porque isso seria ali na casa do pai dele. E ele vai fazer isso então à noite. Só que, né, no outro dia, o pessoal viu e foram para querer tentar matar ele. Só que o pai, né, de Gideão, ele vai chegar na frente dele, né, entre essas pessoas de Gideão, e vai dizer assim: não, se Baal é Deus, que ele se defenda. E por conta disso, o nome de Gideão foi mudado para Jerubaal. É um nome que a gente vai ver de vez em quando aparecendo aqui na leitura. Quando falar Jerubaal, é Gideão. Aqui esse nome não foi trocado por causa de Deus. Deus não troca o nome dele. É o povo que deu esse nome para ele por conta do que aconteceu. Porque o texto vai dizer: esse nome Jerubaal é porque que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele quem derrubou o seu altar. Né? Então, em outras palavras, que Baal se defenda. Né? Se ele é Deus, que ele puna Gideão. Então depois a gente vai ver que depois dessa cena, o anjo do Senhor ele vai revestir Gideão, então ele vai convocar toda a sua família. E além da sua família, ele vai chamar, né, toda a Manassés. Ele é de uma família de Manassés, mas ele vai chamar sua família e Manassés, né, de forma geral, Azer, Zebulon e Naftali. Né? E com isso, a gente entra em Juízes capítulo 7. Com isso ele vai juntar 32 mil homens, só que Deus vai dizer que tem muita gente. Ele vai dizer que se eles forem dessa forma, eles vão achar que venceram pela força deles, pela força do próprio braço. Então Deus fala: não, vocês... tem muita gente. Então Deus ele vai limitar essa quantidade de gente, né? Ele vai fazer dois testes, vamos dizer assim, né? Duas situações para diminuir a quantidade de gente. O primeiro Gideão vai perguntar quem está assustado e com medo. E com isso vão sair 22 mil homens. E vão ficar só apenas 10 mil. Depois ele vai mandar eles descerem as águas. E ele vai dividir aqueles que pegam a água e jogam na boca e aqueles que se abaixam e bebem como cachorro. E com isso, vão apenas sobrar dos 32 mil homens, apenas 300 homens. Só que apesar disso tudo, apesar do anjo, apesar do sinal, apesar de algumas coisas, eu pulei só uma informação do capítulo 6, vou falar agora. Depois que ele convoca esses homens, Gideão ele pede 2 sinais. Eu pulei essa informação aqui, que é importante porque a gente vai falar agora. Ele colocaria uma lã em determinado local, e no primeiro dia que ele pede o teste, né, por conta do orvalho da noite, essa lã ficaria molhada e o chão em volta dele ficaria seco. E no outro dia ele pede um sinal oposto, né, a lã ficaria seca e apenas o chão ficaria molhado. Por que eu precisei lembrar dessa informação aqui? Porque, vamos lá, o anjo havia aparecido, já havia conversado com ele, havia dado um sinal ali a princípio daquela comida que pegou fogo ali na rocha. Ele havia tido esse ato, né, de coragem, de certa forma, de destruir, né, o altar dos deuses. Ele pediu 2 sinais, Deus deu os sinais para ele. E agora ele estava com uma quantidade reduzida de gente. Né? Uma coisa é sair numa batalha com 32 mil homens e outra é eu sair numa batalha com apenas 300 homens. Mas
a confiança dele precisava estar no Senhor, né? E a gente não podemos nem julgar Gideão, porque quantas vezes Deus nos fala nitidamente que estará conosco em determinada situação, e a gente teme, e a gente acha que Deus não está conosco, ainda que nos aparenta essa situação ser difícil, mas não existe absolutamente nada impossível ou difícil para que Deus faça. Então, precisamos ter essa confiança no Senhor. Mas Gideão estava com medo. E Deus, conhecendo o coração de Gideão, isso é bonito da parte de Deus, ele conhecendo essa fraqueza de Gideão, né, ele já tem insistido desde o começo com ele, né, mandou o anjo do Senhor para conversar com ele, que encorajou ele várias vezes, e deu os sinais com toda a paciência, e agora ele vendo, ainda vai fazer mais um sinal para ele. Né, ele vai dar um sonho para um dos homens, né, dos midianitas, dos seus adversários. Gideão ele vai descer no arraial deles para espiar, e esse homem ele vai contar, né, como é que foi o sonho dele e tal, e vai narrar, o texto vai mostrar detalhes, toda essa narrativa, e a interpretação que ele tem desse mesmo sonho, que ele estava falando com o amigo dele, era que Deus iria daria vitória para Israel sobre os seus inimigos, sobre eles mesmos, né? E Gideão, né, seria esse grande instrumento de vitória. Então, isso fez com que o coração de Gideão ficasse mais tranquilo, sabendo que Deus iria dar essa vitória para Israel e para Gideão. Então, já com o coração mais animado, né, agora já está mais tranquilo, ele vai separar então essa tropa dele, né, de 300 homens, em 3 tropas de 100, de forma que cada um deles vai receber uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha. A orientação seria, eles iriam cercar o arraial inimigo, e quando Gideão tocasse a sua trombeta, eles iriam tocar as suas trombetas também e diriam, pelo Senhor e por Gideão. Diz o texto que ao soar das trombetas, o Senhor fez com que todo o acampamento inimigo eles se voltassem um contra o outro. Eles começaram a se matar. E alguns fugiram, né? Começou uma confusão entre eles mesmos. Eles começaram a se matar. Eles mesmos começaram a se destruir. Então diz que eles vão convocar homens de Efraim para pegar os desgarrados, né? Gideão vai chamar alguns homens para ajudar. O grande volume já tinha sido vencido. Mas agora a questão, quer dizer, vencido não, né? Eles mesmos se mataram. Mas agora eles tinham que vencer os reis, né? E para poder dar definitivamente a vitória. A gente já viu isso lá atrás, né? Com a própria Débora, o quanto para finalizar a vitória, né? Assim, para garantir realmente, precisava vencer o rei. E vai dizer que eles vão matar Oreb e Zeeb, né? Esses não eram reis, eram príncipes dos midianitas. E levaram a cabeça então para Gideão, né? Esses efraimitas. Juízes capítulo 8. Aqui a gente vai ver a derrota final dos midianitas, né? Vai dizer então que os homens de Efraim eles discutiram fortemente contra Gideão porque questionaram o fato de não os ter chamado para essa batalha. Gideão então vai contar toda a história, tudo que havia acontecido, e isso vai abrandar a ira deles. Mas então que Gideão e os seus 300, né, na busca dos reis, né, o rei Zeba e o Salmuna, eles vão atrás desses 2 reis, eles vão passar por 2 cidades, que vai acontecer situações muito semelhantes. Eles vão passar em Sucote e depois eles vão para Penuel. O que vai acontecer nessas 2 cidades, tanto em Sucote como em Penuel? Gideão chega com seus 300, né, e está caçando esses 2 reis. Né? Como eu disse, Oreb e Zeeb são os príncipes dos midianitas. Zeba e Salmuna são os reis. Então ele vai passar em Sucote e depois vai passar em Penuel. Quando ele chega nessas cidades, né, ele está com 300 homens cansados, que estão batalhando já há algum tempo, né, estão nessa correria, então estão com fome, estão cansados, e pediram então comida, pediram um abrigo ali, né, por um tempinho, se alimentar e se renovar as suas forças, né. Só que a gente vê o texto que meio que eles zombam deles, né, se vocês estivessem com os reis aí na mão, a gente entregaria para vocês. Só que isso vai levantar a ira de Gideão, né? E Gideão, ele vai fazer um juramento, né? Dizendo que quando ele conseguisse encontrar esses dois reis, o Zeba e o Salmuna, esses reis midianitas, né? Os homens de Sucote, os homens de Penuel, ele iria exterminar com eles. Então diz o texto que Gideão encontra esses reis. Ele não mata a princípio, mas ele pega esses 2 reis e vai até Sucote e até Penuel para esfregar na cara deles, né? E naquele dia ele então diz que ele matou muitos de Sucote e muitos de Penuel.
né? Então a gente vê assim que essa vingança dele é desnecessária, né? Só porque ele zombou deles. Então assim, o trabalho do juiz era livrar o povo dos seus inimigos. Então assim, eles estarem atrás desses dois reis, ok, estava dentro da missão deles. Mas essa vingança no meio do caminho, né, essa ira no meio do caminho, isso aqui foge, né, da missão, foge do propósito que realmente eles deveriam fazer. Então a gente já vê aqui que Gideão já começa a falhar, né? A sua ira falou mais alto do que o seu bom senso. Eles não queriam oferecer, eles têm todo o direito de fazer isso, mas que a gente às vezes está na situação de não, mas ele está com fome, um monte de gente, poxa, por que não ajudaram? Tá, mas não é por causa disso que é motivo suficiente para eu matar alguém. Ainda que essa pessoa me zombe, ainda que isso aconteça, isso não é motivo para eu tentar vingança com essa pessoa. A gente vai ver no Novo Testamento já, né, a questão do perdão, perdoar 7 vezes 7. Então, a gente vê que o perdão, ele 70 vezes 7. A gente vê que o perdão ele tem que ser um pouco mais prolongado, mas aqui a gente viu que ele agiu pela ira, não teve orientação de Deus sobre isso. Até aqui a gente vê que Deus está orientando ele, né? Em cada passo que ele dá, Deus está ajudando, Deus está fazendo e tal, mas aqui a gente não observa que exista uma ação de Deus aqui sobre ele nesse momento aqui, nesse ato específico aqui, de se vingar contra os homens de Sucote e os homens de Penuel. Então, ele vai pegar esses dois reis, né, que ele só prendeu e não matou ainda, e vai questionar eles, vai conversar com eles. E vai descobrir então que esses reis, eles mataram alguns de seus irmãos. Como eu disse, eles estão no período que os midianitas ficaram no poder, vamos dizer assim, né, dominando Israel, foram de 7 anos, anos de medo, anos de pavor, né? Provavelmente por isso que Gideão ele era tão medroso, né? E a gente viu também que quando é selecionado para dizer quem é medroso e quem não é medroso, dos 32, 22 mil vão embora com medo. Então foi um período de pânico aqui deles. Então vai dizer, aí aqui, como eu estou dizendo, né? Como é que a gente observa que essa parte final aqui está totalmente fora do que Deus queria, porque a gente não vê atos que Deus iria propor, né? Uma vingança por um motivo fútil, e agora, né? A partir do versículo 20, a partir do 18, né? 18, a partir do 18. Porque ele, como eu disse, eles vão questionar e eles vão matar esses reis. Matando os reis, eles vão pegar alguns ornamentos deles. Até aqui tudo bem, né? Era normal pegar, né, os itens, né, dos que perderam. Normal para aquele tempo, tá? Não achar que, então hoje pode fazer isso. Não, tá falando no contexto daquela época. Eu já falei diversas vezes aqui que a gente não pode observar as escrituras com a mentalidade do século XXI, né? A gente está fazendo uma análise do texto. Então, o texto nos aponta que era um hábito natural de acontecer. O próprio Deus mandava eles fazerem isso, né? Esse momento aqui era assim. E até aí tudo bem. Ele pegou esses enfeites desses ornamentos desses reis, mas a partir do versículo 22, a gente vê que vai começar a ficar complicado aqui. Por quê? Diz que o povo então vai pedir para Gideão dominar sobre eles, mas Gideão não vai aceitar. Beleza. Mas ele vai pedir para que o povo entregue para ele os brincos dos vencidos, né? Todo o restante lá dos inimigos lá. E aqui vamos começar a ter problema de vez. Diz então que eles vão só desses brincos, né? Ele vai juntar cerca de 20 quilos de ouro, além dos outros ornamentos. Vamos lá, só abrir um parênteses aqui. Lembrando que nesse tempo aqui não se falava em quilo, tá? Cada Bíblia, cada versão, cada tradução, ela vai traduzir esses pesos e medidas de acordo, cada uma tem o seu critério. Algumas vão usar os termos originais, outras, para facilitar a nossa leitura, ela vai já trazer uma espécie de conversão para nossas medidas, né, do Brasil, por exemplo, que esse aqui é português, né? Então, em português do Brasil, então ele vai trazer em quilos. Se fossem outros países, poderiam até usar outras medidas, né? Mas, então ele vai trazer aqui em quilos, tá? São 20 quilos de ouro, mais os outros ornamentos. Versículo 27 diz que Gideão usou esse ouro para confeccionar uma estola sacerdotal e colocou na cidade de Ofra. O povo começou a adorar o objeto. O versículo 28 vai dizer que os midianitas foram vencidos e veio a paz. Bom, versículo 27, a gente viu, eu já falei, acabei de falar aqui agora, que ele confeccionou uma estola sacerdotal. Vamos voltar lá no Êxodo, Levítico, né? Que a gente já passou por todo esse momento, principalmente Levítico.
Mas no Êxodo Deus começa a instruir algumas leis, Levítico ele vai continuar, Números, Deuteronômio Moisés vai repetir algumas leis, acrescentar novas e ajustar outras, porque já seriam leis para entrar na terra. Bom, e a gente viu, quando a gente falou sobre as leis, que as leis elas precisavam ser cumpridas à risca, porque era a forma que Deus estava organizando o povo a nível civil, né, ou seja, o seu relacionamento interpessoal, são as leis também morais, né, que vão definir o indivíduo, né, e as leis cerimoniais, que vão ditar o seu relacionamento com Deus. Visto esses três itens, eles não poderiam mudar as leis, eles não poderiam fazer da forma que eles queriam fazer. Por que eu estou dizendo isso? Estola sacerdotal, ela é instituída por Deus, não era qualquer um que poderia fazer, não era para ser usado de qualquer forma, era para ser feito e usado da forma correta. Não era nem para ser adorado, era para o sumo sacerdote utilizar, né, nos seus eventos, nas celebrações solenes, né? Ele usaria então essa roupa para o seu ofício. Mas aqui ele então vai colocar essa estola sacerdotal para adoração. Aqui a gente já vê um problema seríssimo, 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 seríssimo. Para a gente ver o quanto que ele tirou o povo de uma idolatria e coloca uma nova idolatria no final. Isso aqui é um problema, é literalmente um problema, porque o próprio capítulo 9, que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, na verdade, vai mostrar as consequências dessa maldição que ele trouxe sobre a casa dele. Mas vamos encerrar o capítulo 8 ainda. Vai dizer então, a partir do versículo 29 até o versículo 35, que Gideão ele teve 70 filhos, porque ele tinha muitas mulheres. E com a concubina moradora de Siquém, ele teve Abimeleque, que vai ser o grande personagem no capítulo 9. E diz então que Gideão morreu em boa velhice. Mas, versículo 33 ao 35, vai nos dar uma informação não muito boa. Na verdade, do 34 e o 35, eu vou ler. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Mas eu vou ler também o versículo 27, que esses 34 e 35, eles vão ser a grande explicação do versículo 27. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isto veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Então a gente vê que o versículo 34 e 35 são explicados com o 27. O povo esqueceu justamente porque Gideão ele fez o que é mal diante dos olhos do Senhor também. O final de sua jornada. Começou bem, vamos dizer assim, né? Foi num caminho de crescimento, né? Foi vencendo seus medos, foi confiando no Senhor, e no final começou a ter alguns vacilos, né? Começou a errar, né? Usou de ira e usou a idolatria agora. Porque, como a gente falou no início, no próprio discurso que ele traz ao anjo, a gente vê nitidamente que ele não conhecia o Senhor. Mas alguém pode me dizer assim, mas como é que um cara como esse, Deus ele usa? Vamos parar para pensar uma coisa. Era uma geração totalmente corrompida, uma geração bem complicada. A gente não vai ver muitas pessoas sérias, né? Muitas pessoas dedicadas ao Senhor. Isso, como eu disse, né? A gente vai ver essa degradação acontecendo ao longo do livro de Juízes, porque os anos foram se passando, as décadas foram se passando, e eles foram continuando a fazer o que é mal diante do olho do Senhor, não se atentando àquilo que Deus havia ordenado. Eles faziam o que estava no coração deles. Eles viviam da forma deles. Então, quem tinha disponível naquele momento, que Deus ele seleciona, é Gideão. Só que a gente não pode achar que porque Deus usou Gideão, significa dizer que todos os atos de Gideão são corretos diante do Senhor. Né? Visto que a estola sacerdotal ela é inquestionável. Alguns podem até questionar, mas pode usar aquele versículo, né? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Quando os homens de Sucote e Penuel vão ali meio que zombar deles, né? Vão zombar deles. Alguns podem até usar isso, apesar de eu não achar que se aplica a esse contexto aqui. Mas é inquestionável o fato dele construir uma estola sacerdotal. E o texto diz que o povo se prostituiu adorando aquela estola ali. Isso foi como a pedra de tropeço para a família de Gideão. Então, a gente vê que isso não foi legal mesmo. A gente tem argumentos no texto que diz claramente, né? Outros a gente pode interpretar atos errados dele, mas aqui o texto diz claro, né? Não preciso. Não é interpretação,
de ninguém, está no texto, está escrito, né? Dessa forma que o escritor deixou claro aqui essa informação. E isso trouxe maldição para a vida de Gideão e sua família. Juízes, capítulo 9. Diz então que Abimeleque, esse filho de Gideão, ele foi para Siquém para se declarar rei. Né? A gente viu que ele era filho de uma mulher de Siquém, uma concubina de Gideão, que era de Siquém. Diz então que o povo aceitou e o povo levou 70 peças de prata de Baal-Berite. Abimeleque ele contratou homens levianos e atrevidos, homens maus, perversos daquela época, e matou os seus 70 irmãos. Gideão teve 70 filhos, então ele matou esses 70 irmãos, menos um, o Jotão. E esse escapou. Com isso, Abimeleque ele foi proclamado rei. Quando Jotão ficou sabendo dessa história, ele foi até o monte Gerizim e declarou algumas coisas. Ele fez um discurso com duas partes. A primeira parte, do versículo 7 até o versículo 15, a gente vai ver a alegoria de Jotão. E do 16 até o 21, até o 20, a gente vai ver meio que uma explicação dele acerca disso. Bom, basicamente essa alegoria que ele diz era como se as árvores, né, elas chamassem algumas árvores para reinar sobre elas. A primeira seria a oliveira, mas a oliveira ela se recusa a reinar, porque ela não queria deixar o seu óleo. Depois ele diz que a figueira ela foi chamada, mas ela recusou a reinar, porque ela não queria deixar de dar o seu bom fruto, da sua doçura e o seu bom fruto. A videira então foi chamada para reinar, mas ela também recusou, porque ela não queria deixar de produzir o seu vinho, né? E o espinheiro então foi chamado, e esse aceitou reinar. Mas ele disse que eles deveriam estar debaixo dele. Caso contrário, sairia fogo e os consumiria. É uma espécie de uma parábola, né? Se a gente for pensar assim, uma alegoria, enfim. Uma explicação para isso é que são apresentados 4 possíveis candidatos para ser rei sobre essas árvores. 3 dos candidatos produzem frutos, porém não estão dispostos a abrir mão daquilo que seus frutos produzem para governar. Entendo que são ótimos candidatos, mas preferem se omitir. São bons, mas eles não querem. Por outro lado, o último candidato, o espinheiro, logo aceitou, mas logo impôs a sua ditadura. Ainda nem mesmo antes de ser ungido, ele já havia indicado que como seria o reinado dele, seria um reinado opressor. Esse espinheiro ele representa o seu irmão Abimeleque, que certamente será um péssimo rei, já que começa matando seus irmãos de sangue, antes mesmo dele ser rei. Imagine que tipo de rei, né, que tipo de monarca esse homem seria. Então, essa é a alegoria de Jotão, né, e eu trouxe aqui uma pequena explicação sobre ele. E a partir do versículo 16 a gente vê o final desse discurso. Após contar essa alegoria, ou parábola, ele fala que se de fato agirem com honra ao ter ungido Abimeleque, pois Gideão havia arriscado a vida por eles, né? Se isso realmente foi, se forem porque realmente considerar alguma coisa boa nele, que sejam felizes na escolha por Abimeleque. Caso contrário, ele os amaldiçoa. Lembrando que eles, ao matar os filhos de Gideão, estavam desonrando o seu legado. Mas, eu já antecipei, né, no capítulo anterior, mas isso aqui é tudo consequência do que a gente leu no versículo 27, porque ele trouxe idolatria. Isso foi pedra de tropeço para a sua casa. Gideão fez isso, né? Então, o versículo 21 diz que Jotão ele foge com medo e foi morar em Beer. Bom, eu quero só fazer um comentário sobre isso também, para a gente ver que algumas escolhas que a gente toma nas nossas vidas, elas geram consequências que afetam e podem afetar toda a nossa família. Então, cuidado com o que a gente escolhe. Cuidado com as decisões, né? Gideão, ele fez uma estola ali sem orientação de Deus nenhuma. Isso trouxe maldição para a casa dele, para os seus filhos. Então, cuidado. Cuidado. A partir do versículo 22 até o versículo 33, a gente vai ver a conspiração de Gaal. Diz então que Abimeleque governou por 3 anos. Né? Depois dessa ocasião, por 3 anos ele ainda ficou governando. Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, por causa do que havia acontecido.
né, dele ter matado os seus irmãos. Então eles vão começar a armar emboscadas, né, e assaltar as pessoas. Começa a haver uma certa guerra civil ali, né? Começa a ter uma confusão, né, do povo em relação ao Deus, ao rei, perdão, rei Abimeleque. Então vai surgir o homem chamado Gaal, que ele foi com a sua família morar em Siquém. E o povo passou a confiar nele. Esse homem, de alguma forma, conquistou o coração deles. E fizeram uma festa no templo do deus dele e amaldiçoaram Abimeleque, deus de Gaal. Eles fizeram ali toda uma festa, né, com bebidas, enfim, e ficaram amaldiçoando Abimeleque. Gaal ele começa a menosprezar Abimeleque e diz que se Gaal fosse rei, ele expulsaria Abimeleque de Siquém. Vai aparecer um homem chamado Zebul. Ele é um governador da cidade. Ele ouviu tudo isso. E ele relatou para Abimeleque. Então eles armaram uma emboscada contra Gaal. Versículo 33 a 49 a gente vai ver Abimeleque vencendo Gaal e esses homens de Siquém. Abimeleque então ele vai realizar essa emboscada que ele havia planejado e vai expulsar Gaal de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém foi para o campo. Abimeleque ele separou a sua tropa em 3 grupos e durante o dia todo matou todos os moradores de Siquém e jogou sal na terra. Exatamente como Jotão, né, ele havia alertado a eles. Essa observação que eu coloco aqui. Por quê? Eles dizem que se vocês escolheram um rei de uma forma ok, por motivo honesto, vocês vão ser abençoados, vão ser felizes com ele. Caso contrário, vocês vão ser amaldiçoados, vai sair fogo dele, enfim, dentro daquela alegoria que ele falou. E justamente aqui esse fogo, né, essa ira dele, destruiu todos os homens de Siquém, toda a cidade, né. Do versículo 50 ao 57 a gente vai ver a morte de Abimeleque. Vai dizer então que Abimeleque ele sitiou e tomou a cidade de Tebes. E na cidade ela havia uma torre muito grande, uma torre, né? E o povo ele se escondeu em cima dessa torre, ficou refugiado lá na torre. Uma mulher lançou uma pedra de moinho que rachou o crânio de Abimeleque. Só que ele falou assim: não quero morrer por uma mão de uma mulher, não. Aí ele pede, então, um de seus moços ali, seus servos, seu escudeiro, né? Que o matasse. Então, com essa cena final, né, de Abimeleque, a gente viu que foi um reinado bem tenso, né? Teve 3 anos aí, mais ou menos, e depois foi só destruição. E justamente isso aconteceu, e a gente vai ler o versículo 56 e 57. Tudo isso aconteceu porque, olha aqui, olha o que diz o texto. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, né, que é o Gideão. Então, Gaal ele surge, isso incita a ira de Abimeleque e ele mata todos os homens de Siquém. E lá depois, em Tebes, né, cai uma pedra na cabeça de Abimeleque e o seu moço o mata. Dessa forma, toda a maldição que eles começaram, Deus ele havia encerrado aqui, Deus havia aplicado então uma justiça. Então, assim, percebe como é que a história está ficando por um caminho tão triste e complicado, né? Gideão começou muito bem, mas errou no final, isso seu filho já começou muito mal também, e teve muita morte, muito sangue desnecessário, as guerras foram por motivos mais profanos possíveis. Então a gente não percebe que existe um crescimento do povo aqui nesses textos. A gente vê, na verdade, eles decaindo, né, eles piorando com o passar do tempo. Que isso simboliza pra gente, isso mostra pra gente o quanto mais a gente se afasta do Senhor, mais a nossa tendência é viver uma vida amaldiçoada, uma vida de erros, uma vida de pecados. Então, cuidado com o caminho que a gente toma. Cuidado com as decisões que a gente vem tomando a cada passo das nossas vidas. Porque as nossas decisões precisam nos aproximar do Senhor, e não nos afastar dele. Porque quanto mais longe a gente está de Deus, as consequências do pecado vão ficando ainda mais fortes, mais pesadas sobre nós. Deus disse lá atrás: gente, povo, sigam as minhas leis, sigam meus mandamentos, ou me obedeçam, para que tudo vá bem com vocês. A gente vê aqui claramente as consequências de não seguir a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que a vontade de Deus é algo limitante, algo difícil, algo penoso. Na verdade, quando a gente não entende os valores que Deus traz para as nossas vidas, de amor, de cuidado, né, de compaixão, a gente é conduzido para viver uma vida desgraçada, uma vida problemática, uma vida de confusão. E é isso que Deus não quer para as nossas vidas. Então, com Gideão, a gente vê um começo até bom, né? Ele com medo,
vencendo seus medos, confiando no Senhor, mas ele começa a errar no final, isso traz consequências a longo prazo. Então essa lição é boa, porque a gente precisa olhar os erros, né? Não é uma cena agradável de se enxergar, mas é uma boa lição de como a gente não deve proceder em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus ele venha despertar o seu coração a todos os dias ansiar e desejar buscar a face do Senhor e se desviar dos caminhos errados. Que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus.